Olha, e o número de brasileiros que compram livros cresceu, gente. Chegou a 18% da população adulta no ano passado, segundo uma pesquisa que foi apresentada pelo setor editorial do Brasil. Esse índice representa um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, de 2024, com cerca de 3 milhões de novos consumidores. Novos leitores, eu diria. O levantamento também aponta que o crescimento é puxado principalmente por jovens e pela influência das redes sociais, que tem aumentado o acesso, porque tem muita recomendação de leitura. Como a gente sabe, surgiu inclusive a figura do TikToker, que é aquele influenciador que recomenda livros. Entre os consumidores, as mulheres são maioria, representam 61% do total. Agora, apesar desse avanço, o estudo mostra que os preços dos livros, e tem uma coisa que eu acho muito importante, a falta de livrarias se tornaram barreiras para grande parte dos brasileiros. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar com quem entende disso. A Sevane Matos é a presidente da Câmara Brasileira de Livros do Livro e pode nos ajudar a entender. Sevane, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Me chamou a atenção, Sevane, eu já queria de cara levar para esse ponto. A falta de livraria está fazendo a gente deixar de ler, mas a livraria acabou porque não tinha ninguém comprando. O que está acontecendo nesse mercado? Boa tarde, Rodrigo. Um prazer falar com vocês. Bom, nós temos aí muitas camadas, né? Poderíamos ficar aqui um programa todo falando sobre isso e seria um prazer. Realmente, o Brasil, pelo seu tamanho em território e pelo número de habitantes, ele tem poucas livrarias. Nós precisamos pensar que educação e cultura dependem de políticas públicas. Então, empreendedores precisam sentir na livraria um bom negócio, como um bom negócio de varejo. Por outro lado, as políticas públicas, começando com a educação básica de qualidade para formar novos leitores. Sem dúvida que o brasileiro é pouco leitor, infelizmente, mas nós temos um excelente mercado editorial que lança excelentes títulos com diversidade, com pluralidade de temas, autores nacionais, tradicionais, consagrados, autores contemporâneos e autores também estrangeiros. O mercado de livros também é composto por ilustradores, tradutores de altíssima qualidade. Então, tem que se fazer trabalho aí de políticas públicas e um trabalho que já vem sendo feito há quase 80 anos pela Câmara Brasileira do Livro, que é fomentar o livro e a leitura, difundir o livro no território nacional e também defender os direitos autorais. E as editoras, por sua vez, como empresas privadas, fazem esse trabalho de divulgação nas redes sociais, na imprensa, nas livrarias, com um trabalho super bonito de divulgação, lançamentos, eventos, rodas de conversa, o autor apresentando a sua obra. Enfim, existem as feiras, não só a Bienal Internacional do Livro de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas existem outras bienais em outras capitais, como agora na Bahia, tem a de Pernambuco, nós temos a Feira do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, que é antiguíssima e é uma feira que dura 20 dias ao ar livre, nós temos a Feira do Pacaembu e tantas outras feiras que acontecem em municípios menores. Temos que lembrar que as livrarias no Brasil, elas estão concentradas nas grandes capitais ou em cidades maiores. Então, a grande maioria dos municípios brasileiros, infelizmente, não tem uma livraria ou também não tem uma biblioteca. Isso é um problema. E a gente lembra aqui, eu até falava para o Tomás esses tempos no intervalo, a gente falava sobre o papel, por exemplo, de alguns livros. A gente falava da série Crepúsculo. Que eu lembro que quando a série Crepúsculo saiu, o que eu via de gente lendo, especialmente mulheres, né? No ônibus, no metrô. E aí muita gente critica. Poxa, mas isso aí é uma literatura ruim. Aí também a gente tem os livros de colorir que estão bombando em vendas e tudo mais. Queria que você falasse qual é o papel desse tipo, né? Os livros de colorir não é literatura, mas desse tipo de literatura, por exemplo, mais leve, mais jovem, às vezes até com uma escrita mais simples, nada rebuscada, ao contrário do nosso amigo lá do direito. Qual o papel que elas têm em trazer novos leitores e conquistar também novos leitores, né? Olha, a saga Crepúsculo,
assim como Dan Brown, e eu diria que também a série do Harry Potter, elas, sem dúvida, foram livros de entrada para jovens que não tinham o hábito de ler, né? No caso da Crepúsculo, mulheres em geral, um pouco mais velhas, mas enfim, não importa o segmento, não importa o tipo de literatura. O importante é que quando alguém comece a ler, ele leia por prazer, leia por entretenimento e que ele escolha o gênero de literatura que mais lhe agrade. Então, algumas pessoas criticam, mas não são leitores somente aqueles que leem literatura clássica. Todos nós somos leitores, o mundo é muito grande, há muito para cobrir, há muita ficção boa, fantasias, distopias, enfim, é uma imensidade de temas e de conteúdo que podem agradar a muitas pessoas diferentes. Então, eu entendo, assim como o livro, por exemplo, Diário de um Banana, ele tem sido, desde 2008, um livro de formação de leitores a partir de 7, 8, 9 anos, que é quando a criança se alfabetiza e consegue fazer a leitura independente, né? Sem aquela ajuda dos pais ou dos professores. Então, quando você fala do livro de colorir, muitas crianças nunca tiveram contato com um livro. Talvez o livro de colorir seja o primeiro contato dela com o livro. O livro de colorir, ele desenvolve a motricidade fina, ele ajuda a criança a ter a percepção de formas e cores, e isso ajudar quando ela for alfabetizada e começar a abrir livros que tenham frases, que não são textos grandes, mas ela vai conseguir ter autonomia para essa leitura. Então, eu sempre digo que todo tipo de livro é válido, todo formato de leitura é válido. É isso que é concordando com você aqui, Silvânia, te agradecendo. Quer dizer, o importante é aprender o caminho da livraria, né? Depois os livros vão vindo. É isso aí. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. Valeu. Muito bem, 3h35, só para fechar aqui um número interessante, né? Uma pesquisa de 2024 mostrou que Lisboa é a cidade no mundo, pelo menos entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, com mais livrarias por habitante. 41,6 livrarias para cada 100 mil habitantes. No top 5 a gente tem Melbourne na segunda colocação, Buenos Aires na terceira posição, Chengdu na China na quarta colocação e Hong Kong também na China na quinta colocação.